O impacto histórico da obra O Estado e a Revolução, por Tamás Kraus, tradução do Baltazar Pereira. Um dos maiores revolucionários comunistas da história, Vladimir Lenin nasceu neste dia, no dia que saiu esse artigo, mas não foi, foi no dia 22 de abril. Neste dia, em 1870, além de liderar a Revolução Russa, ele escreveu a principal obra para entender a intersecção do Estado e as relações de classe na teoria marxista. Vamos entender aqui direitinho. O Estado, texto extraído do livro Reconstruindo Lenin, uma biografia intelectual da Boitempo de 2017, de Tomás Kraus. O Estado e a Revolução, a doutrina do marxismo sobre o Estado e as tarefas do proletariado na Revolução, de Vladimir Lenin, foi escrito entre agosto e setembro de 1917 e publicado pela primeira vez no ano seguinte. Talvez seja sua obra mais influente, mais lida e mais altamente valorizada. A relevância desse curto livro é inquestionável até mesmo para biógrafos e analistas que o consideram, do ponto de vista teórico, insignificante e rudimentar. Nem mesmo os críticos que o examinam historicamente, isolando-o como uma espécie de obra especializada ou que não foi validada pela história e, portanto, é desprovida de interesse, podem passar ao largo dele. O assunto fundamental da obra e sua área de interesse abrangem a intersecção de Estado e as relações de classe da teoria marxista. Em 1970, Tibor Radju afirmou que a importância do Estado e a Revolução era indiscutível. Seu autor havia desenterrado, em parte para si mesmo, em parte seguindo os passos de outros eruditos marxistas, as ideias esquecidas de Marx, de modo que a melhor capturar teoricamente os prognósticos da Revolução Socialista. A mesma descoberta havia sido feita em 1920 por Bukharin, que anteriormente fora criticado a esse respeito pelo próprio Lenin, em uma palestra sobre o comunismo. O século XX testemunhou no mundo inteiro movimentos políticos construídos sobre essa obra inacabada de Lenin. Não apenas os comunistas leram o volume como uma bíblia, até que Stalin o arrancasse de suas mãos, baseado em sua convicção estatista. Mas os partidos e movimentos antiestatistas e anticapitalistas em geral consideram que a obra merecia estudos aprofundados. Isso aconteceu em primeiro lugar porque ela esboçava um futuro socialista atraente que levava à esfera política elevados valores sociocomunais. É óbvio que deve haver um segredo para o sucesso do livrinho, pois a sua influência histórica vai muito além de qualquer outra obra sobre o mesmo tema, embora outras possam ter sido mais bem executadas. O livro é fácil de ler, sua lógica é claramente exposta, cobre os requisitos de uma explicação científico-teórica, bem como aqueles de um panfleto político. É uma obra apaixonada, plenamente imersa no espírito de luta, soa como chamado ao estabelecimento da Revolução Proletária, quanto como um resumo clássico das metas fundamentais da Revolução. Além disso, delineia um conceito de revolução do Estado que reconstrói escritos mais importantes de Marx e Engels, abordando a questão de maneira a mobilizar uma tradição com a finalidade de realizar o Estado comunal. Não por acaso foi utilizada como manual pelos movimentos revolucionários. Afinal, o subtítulo do livro mostra uma intenção prática de se tornar um guia dos operários revolucionários, a doutrina marxista sobre o Estado e as tarefas do proletariado na Revolução. A relevância do livro para a história mundial é ter se tornado, em mais de um sentido, a filosofia da Revolução de Outubro. A Revolução é apresentada por intermédio de seu objetivo imediato, a tomada do poder, e sua meta final, parceria voluntária de comunidades livres, e mostra a Revolução Política como ímpeto inicial da Revolução Social. Embora preceda a Revolução, a sua perspectiva tornou-se parte integral da teoria crítica, por meio da qual se abordariam os desdobramentos políticos desta. Mais tarde foi vulgarizada à maneira utópica, especialmente pela propaganda marxista-leninista durante o período do socialismo de Estado. Décadas depois, dentro da narrativa ideológica dominante do mundo anti-utópico, da mudança de regime, essa obra de Lenin acabou sublimada sob o disfarce de sonhos vagos de fantasia doutrinária, os quais todas as tendências intelectuais sérias deveriam ridicularizar. Duas tendências principais são observadas entre as análises mais notáveis. Uma abordagem entende o livro como uma obra teórica intrinsecamente coerente e consistente, por exemplo, Neil Harding e Kevin Anderson.
fundamentada em ideais e princípios libertários. A outra abordagem torna as circunstâncias e as consequências históricas do período após a Revolução e as historiciza, como se o Estado e a Revolução tivessem inspiração e expressão de uma guinada para os desdobramentos autoritários. Por exemplo, as análises de A.J. Poland e Robert Service. Robert Service é bem anticomunista. Entre todas as obras de Lenin, o Estado e a Revolução foi a que sobreviveu de modo mais interessante. O flanco marxista e, na verdade, quase todos os movimentos anticapitalistas críticos do Estado a tomaram para si. O texto pode se aplicar em oposição tanto aos conceitos capitalistas quanto aos stalinistas do Estado, na medida em que a meta marxista, a de extinção do Estado, era e é o objetivo declarado da Revolução Russa e da Revolução Socialista Universal. A ideia de transpor o Estado e a Revolução para contextos históricos diferentes surgiu durante a última fase do socialismo de Estado, especialmente na análise weberiana, liberal, com o objetivo de firmar o livro como precursor histórico do período stalinista e da interpretação stalinista. A conclusão dessa linha de raciocínio foi que o Estado soviético e suas instituições foram cristalizados por Lenin nesta obra, na condição de sustentáculo ideológico do monopólio comunista do poder. Assim, o texto de Lenin tornou-se agente componente ativo na realização do futuro vindouro. Veio a postular-se uma relação causal entre a obra de Lenin e o desdobramento que se seguiu à Revolução, isto é, entre o Estado e a Revolução e o Gulag de Stalin. Essa posição pretende eliminar a diferença entre Lenin autocrático, que fazer, e o Lenin libertário, de o Estado e a Revolução, comprovando que as mesmas filosofias e políticas autoritárias estão no âmago de ambos os textos. Críticos marxistas posteriores revelaram os traços ideológicos históricos presentistas que caracterizaram a abordagem endossada por A.J. Poland. Demonstrou-se também que a análise weberiana explica uma unificação em um órgão de trabalho executivo e legislativo ao mesmo tempo, como conceito autoritário, pois pavimenta o caminho para críticas teóricas e políticas da democracia burguesa. Deixa eu fazer uma pausa aqui na leitura, só explicar uma coisa interessante aqui. Eu sou formado em filosofia, tá, gente? Por isso que eu tô falando um pouco de cadeira. Por que eles comparam com a questão do Weber? Porque a reforma protestante, o espírito do capitalismo, do Weber, é considerado a obra que fala sobre o ideário do capitalismo, que é a defesa da livre iniciativa e da questão também das conexões com a Revolução Protestante, que rompeu com os dogmas católicos e fomentou muito do mercado que a gente acompanha. O Estado e a Revolução, que é esse livro que a gente está abordando aqui, que a revista Jacobina abordou e eu estou lendo para vocês, ele é uma obra que tem uma dualidade interna, porque o ideário autoritário da Revolução prevaleceu sobre Stalin, mas o livro, essencialmente, ele prega o último estágio da Revolução Socialista, que é a abolição do Estado, por conta da articulação dos comunistas. Porque aí a sociedade ela consegue se estabelecer em outras relações de capital. É isso que eles estão querendo dizer aqui no texto. Estou tentando passar uma tecla SAP para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou acompanhando. Pedro, fato é que essa tese é o ponto que começa e termina qualquer liquidação das estruturas burocráticas independentes, caso se busque transcender os limites da democracia burguesa ou de qualquer poder ditatorial. O Estado e a Revolução emprega com linguagem clara, afirma com franqueza sua aliança partidária e o seu compromisso de classe, fato que causou calafrios ao oficialismo científico, já que desde aquela época isso encontrou expressão em outra formulação de Lenin, citada com frequência a respeito da essência da política. Os homens sempre foram em política vítimas ingênuas do engano dos outros e do próprio e continuarão a sê-lo enquanto não aprenderem a descobrir por detrás de todas as frases, declarações e promessas morais, religiosas, políticas e sociais os interesses de uma ou de outra classe. Os mais modernos analistas, modernos entre aspas,
concentram sua crítica no fato de Lenin ampliou o alcance da sua interpretação de conflitos internos que estão existentes no partido para fazer deles princípios globais. A costumeira questão de neutralidade axiológica nas ciências sociais, originada do pensamento weberiano, aqui se encontra problemática, e a formulação científica dessa crítica esconde duas distorções. Em primeiro lugar, inverte as implicações de causa e efeito. No caso de Lenin, a sua interpretação dos conflitos internos do partido e do aspecto da classe originou-se de princípios explicativos do mundo. Em segundo lugar, esses cientistas sociais em geral se apresentam como se estivessem acima das perspectivas de classe e do sistema evidenciado e veem a si mesmos no papel de juízes que, diferentemente de Lenin, não representam a linha partidária a favor da justiça social, mas expõem verdades científicas objetivas. No caso de Lenin, seria a quintessência da historicidade, caso ignorássemos o fato de que a personalidade em discussão foi um político revolucionário para quem a ciência e a teoria eram ferramentas da realização de metas políticas e sociais. Lenin, com frequência, citava Marx ao dizer que a teoria é apenas guia de ação e a diferença que muitos eruditos clandestinos da época expunha as premissas da sua visão de mundo, apesar das consequências, não deve constituir surpresa que desafiasse elementos de tal campo científico caso fossem apologéticos do sistema. A abordagem de Marx ou de Lenin, construída sobre aquela, não podem ser classificadas, ao contrário da leitura weberiana, como teorias normativas. Além disso, nenhuma das duas abordagens independe das suas condições históricas. De acordo com o Estado da Revolução, Lenin nunca acreditou que o socialismo, o autogoverno democrático dos trabalhadores, democracia das comunas, se pudesse se introduzir com facilidade na Rússia. Segundo a sua estimativa, isso seria a tarefa de toda uma era, seria gerações e gerações. Em termos puramente filosóficos, a obra não tratava da subordinação da sociedade ao Estado, ao contrário, subordinava o Estado à sociedade, o que não se alterou tanto pelo que aconteceu na Rússia após outubro de 17, quanto pelo modo que se avaliar tais acontecimentos. A seguinte observação de Julius Tauschent está correta. Qual que é a avaliação dele? Claramente, Lenin não abordou internamente o problema da relação Estado-sociedade civil. Como Lukács e Gramsci se inspiraram na noção de que os soviéticos superariam a distinção do Estado e da sociedade civil, inscrita na democracia liberal, que separava o domínio público do privado, o político do econômico. A separação de privado e político é natural do pensamento burguês. Afinal, a sua base e sua fonte é o mercado, são as relações de capital. Esse foi o problema que Lenin aventou em termos teóricos e práticos. A morte do Estado como problema teórico e prático sempre surgiu da tradição do pensamento marxista sob forma de processo de eliminação de classes. Lenin identificava na dissolução em tempos de guerra da estrutura mundial de acumulação de capital o fracasso funcional de todo o sistema. A Primeira Guerra Mundial causou impactos muito diferentes no desenvolvimento político e intelectual da classe operária de cada nação. Lenin ignorou um fato de que a guerra também trouxe à superfície certas possibilidades de renovação do sistema capitalista. Em curto prazo, isso fortaleceu uma orientação revolucionária, mas no longo prazo retardou uma consideração mais completa das possibilidades realistas. Essa parte é bem interessante. Que a Primeira Guerra Mundial solidificou a União Soviética, mas no longo prazo ela estagnou, né? Partindo desse aspecto, a interessante contradição caracteriza o Estado e a Revolução. Ao deflagrar-se a guerra, Lenin registrou que, em comparação a eras históricas prévias, o papel do Estado havia crescido em quase todas as esferas da vida social, por toda a parte do sistema capitalista mundial, principalmente em seu centro. Naquela fase de crescente complexidade burocrática, ele postulou que o proletariado poderia substituir o sistema burocrático por seu próprio e proativo aparato, organizado de baixo para cima. Todavia, imaginou de maneira tão fácil e desembaraçada a substituição daquele monstro, daquele colosso do Estado pelo Estado dos operários, que deve ter presumido que a crise do poder do regime russo fosse típica do mundo inteiro. Lenin parecia haver colocado entre parênteses o problema do desenvolvimento desigual
descoberto por ele mesmo. O modo como imaginava a substituição do antigo aparato de Estado por um novo, ainda que libertador, era demasiado mecanicista. Isso fica claro no artigo que escreveu logo antes da Revolução de Outubro. Conservarão os bolcheviques o poder estatal? Deixando de lado a linguagem simples, necessária em razão do uso material como propaganda política, a própria ideia problemática se comparada ao Estado e à Revolução, pois ali a direção do Estado estava definida como tarefa da para toda a população, e aqui ela se propõe como tarefa fundamentalmente política, no sentido de tomada de poder. Conservarão os bolcheviques os poderes do Estado, que é outro texto. Lenin afirma: nós não somos utopistas, sabemos que o operário não qualificado e uma cozinheira não são capazes, nesse momento, de começar a dirigir o Estado. Nisso estamos de acordo com os democratas constitucionalistas, mas diferenciamo-nos desses cidadãos porque exigimos a ruptura imediata com o preconceito de que administrar o Estado é algo que só ricos ou funcionários provenientes de famílias ricas poderiam fazer. Deixou absolutamente claro em O Estado e a Revolução que uma cozinheira, como mencionou, não poderia empreender de imediato uma complexa função de liderar o Estado, mas poderia compreender a sua preparação para isso. Durante muitas décadas, todavia, os críticos do livro de Lenin demonstraram uma atitude de desprezo à proposta de que cozinheiras viessem a exercer um papel em assuntos políticos. No entanto, a essência do livro certamente não está na formulação simbólica que o próprio Lenin retirou, em vista às experiências pós-outubro na Rússia.